Esse vídeo aqui é mais uma reflexão do que qualquer outra coisa. Ontem caiu uma ficha muito interessante para mim na minha vida, de que eu consegui conquistar algo que eu desejava muito há alguns anos atrás, que é morar sozinho. Eu morava com meus pais até o começo desse ano, aí eu consegui me mudar, consegui morar sozinho finalmente, e foi quando caiu a ficha só ontem. Só ontem que eu falei assim, caramba, eu realmente consegui aquilo que eu sempre sonhei. Eu conquistei, eu tive essa conquista na minha vida, que é morar sozinho, que é ter a minha própria casa, ter o meu próprio espaço, fazer as coisas do meu jeito, da forma com que eu quero. E foi uma conquista muito legal na minha vida, porque foi algo que eu realmente sonhei desde muito tempo. Eu estava parando para refletir sobre essa conquista e sobre algumas questões da vida, umas questões existenciais, e foi aí que eu cheguei na conclusão de que quando a gente conquista algo, aquele prazer da conquista, ou aquela sensação boa de você ter chegado lá, é momentânea. E ela é muito pequena, é muito curta. E é muito passageira também. Porque depois que você conquista, e depois que você tem essa sensação boa, aquela conquista ela permanece e ela começa a se tornar normal na sua rotina. Claro que algumas coisas a gente vai normalizar, como por exemplo morar sozinho, como por exemplo casar, que é uma conquista para muita gente, inclusive para mim, vai ser uma conquista muito grande no futuro. A gente normaliza isso, porque realmente são questões comuns da vida, são coisas que vão acontecer de qualquer jeito. Só que algumas outras conquistas que a gente sonha tanto e que às vezes é até inalcançável para a gente, quando a gente conquistar, a gente vai ter aquela sensação de prazer, a gente vai gostar daquela sensação de ter chegado lá, de ter conquistado algo que a gente sonhou durante tanto tempo. Só que aquela sensação, ela vai durar pouco tempo. E aí eu trago a reflexão para as suas próprias conquistas e para as últimas coisas que você alcançou. Quais foram os seus últimos grandes feitos? Você já chegou onde você queria chegar em algumas áreas da sua vida? Eu já cheguei em algumas áreas da vida em conquistas muito grandes, em coisas que eu realmente sonhei durante muito tempo. Que é, por exemplo, ter o meu abdômen marcado. Eu passei 21 anos sem ver meu abdômen marcando. E aí, ano passado eu consegui ver ele marcando pela primeira vez, que eu sempre fui muito gordinho. E aí, quando eu consegui isso, caiu a ficha, eu olhei assim pra mim, eu falei, caramba, não tô gordo mais. Eu consegui meu abdômen marcando. E foi uma questão muito boa pra mim. Eu realmente tive aquela sensação muito boa no curto prazo. Eu falei, caracas, que coisa legal. É algo que eu sempre sonhei e é algo que chegou na minha vida. Só que eu comemorei, eu fiquei bem feliz. Só que aquilo passou. E hoje, ainda com o abdômen marcando, eu tipo assim, beleza. É algo que tá acontecendo na minha vida e é algo que eu normalizei. Bola pra frente, sabe? E eu falo isso daqui para qualquer outro tipo de conquista. Por exemplo, se você quer conquistar um carro, que é algo que muita gente sonha, quer conquistar a casa própria, quer conquistar um bom emprego, você vai ter aquela sensação momentânea do prazer nos primeiros dias dessa conquista, só que depois aquilo vai se tornar normal na sua vida. E é algo que eu trago para você refletir também. Quando a gente alcança uma grande conquista na nossa vida, quando a gente chega lá, quando a gente chega no nosso grande objetivo, ou quando a gente chega em algo que a gente sonhou durante muito tempo, a gente fala assim, caramba, legal, beleza, mas e o próximo passo? Por isso que eu coloquei o título desse vídeo aqui, que conquistar as coisas é só uma ilusão do cérebro. E beleza, você tem que buscar, você tem que correr atrás, tem que querer ver uma vida dos sonhos mesmo de fato. Só que você não pode viver exclusivamente disso. Você não pode deixar com que a sua felicidade dependa dessas conquistas momentâneas. Porque elas são muito boas mesmo, e elas fazem sentido para a vida. A vida é sobre isso, sobre você chegar em certos lugares que você demora a chegar, que você precisa lutar para chegar, que você normalmente não chegaria caso ficasse naquele marasmo, naquela estabilidade da vida. Só que você não deve depender disso para ser feliz. E aí é onde vem aquele pessoal, aqueles coaches de internet, e eles falam que você precisa se apaixonar pelo processo. Isso só foi fazer sentido para mim agora. Por exemplo, eu tô aqui gravando esse vídeo para você. Eu tenho poucas visualizações hoje. Meus vídeos dão menos de 100 visualizações hoje. Só que eu sei que no futuro eles vão dar milhares de visualizações, porque eu vou continuar fazendo o que eu estou fazendo. Se eu tivesse por aqui só pelo prazer de ter aquelas visualizações, pelo prazer de ter likes ou de ter comentários, ou qualquer outro benefício, como dinheiro, como ganhar o AdSense aqui do YouTube, ou como vender meus serviços, ou como vender meus infoprodutos, beleza, isso daí seria muito bom. Mas de nada adiantaria se eu não gostasse de estar aqui. Eu estou fazendo exatamente porque eu gosto, porque eu estou começando a tomar gosto pelo processo de gravar vídeos para você, por exemplo. Só que lá no começo não era assim. No começo era realmente muito difícil. Eu falava, poxa, tem que gravar mais um vídeo, tem que gravar mais um conteúdo para o Instagram, tem que fazer mais um texto. Só que à medida do tempo, eu comecei a tomar gosto pelo processo.
Eu não vou mentir pra você, não sou completamente apaixonado por isso aqui. Apaixonado eu sou pela minha namorada, pela minha família. Eu sou apaixonado por outras coisas. Só que eu tô começando a tomar gosto por esse processo todo. Tô começando a gostar de fazer isso daqui pra vocês. E eu não tô só pelo dinheiro exclusivamente. E não tô só pela felicidade momentânea exclusivamente. Porque quando eu chegar a 1.000 inscritos, a 10.000 inscritos, a 100.000 inscritos, ou até mesmo a 1 milhão, isso vale para faturamento também, eu vou sim ficar muito feliz. Eu vou sim gostar muito. Só que minha felicidade, ela vai ser uma felicidade momentânea. Uma felicidade que não perdura a longo prazo. Uma felicidade que tá ali, chegou, beleza, foi passageiro, acabou e passou. Só que o que vai me trazer felicidade verdadeira no final das contas? Eu sei que esse papo ele pode ser muito abstrato, ou você pode pensar que eu sou um completo iludido por pensar só em felicidade. Só que no final das contas, tudo que a gente faz na nossa vida precisa fazer sentido. E durante muito tempo eu fiz coisas que pra mim não tinham sentido nenhum e que eu tava lá só pelo dinheiro. E adivinha? O resultado foi pífio. Eu nem tive resultado. O resultado foi isso daqui. E agora que eu não tô fazendo só pelo dinheiro exclusivamente, e não só por uma felicidade momentânea, que é a felicidade da conquista, é aí onde realmente eu vou dar certo. É onde eu realmente vou ter prazer em fazer as coisas. Onde eu realmente vou ter felicidade genuína de fato. Eu quero que você reflita no que traz felicidade pra você também. Porque, beleza, por mais que você esteja em um lugar que você não goste hoje, por mais que hoje na sua rotina você faça coisas que não goste, isso é completamente normal também. Só que você não pode normalizar isso para sempre. Você tem que pensar, parar, pensar onde você está hoje e tomar ações para que você possa chegar num futuro muito próspero daqui a algum tempo. Eu não falo prosperidade de você ter milhões na conta, mas é uma felicidade às vezes de estar com a pessoa que você ama do lado. É uma felicidade de ter uma vida um pouco mais de escolhas e não de obrigações propriamente ditas. Eu vou retornar no exemplo que eu dei lá no começo desse vídeo. Se eu tivesse aqui fazendo tudo o que eu faço só para morar sozinho, por exemplo, só para ter essa conquista, minha felicidade ela veio, ela chegou e ela já passou. E se eu dependesse disso para que eu fosse feliz ou para que eu estivesse bem, de que adiantar, sabe? Eu ia ter conquistado e beleza, fechou, vida que segue, e agora? E o próximo passo? Por isso que na sua vida você não pode ficar dependente só das conquistas. E é algo que aconteceu muito comigo, muito. Quando eu fui trabalhar de vendedor uma época, lá em 2021, era uma projeção de ganhos muito boa, e era por comissões. Eu falei assim, poxa, eu fiz as contas, né? Eu falei, poxa, se eu entrar em contato com 50 pessoas por dia, se eu conversar com 25 pessoas por dia e vender uma matrícula, se eu vender um produto aqui, eu vou conseguir X de dinheiro no final do mês. Vou conseguir 5, 10, 15 mil reais por mês. Eu fiz as contas e eu falei, caramba, isso aqui faz muito sentido. Só que olha como é que eu fiz as contas e olha como é que eu vi, descobri se realmente fazia sentido para minha vida. Foi colocando dinheiro num pedaço de papel. E você tem que levar ele em conta. Eu estou fazendo aqui muito pelo dinheiro. Esse conteúdo aqui é pelo dinheiro, sim, também. Só que ele também é porque faz sentido. Eu comecei a fazer conta assim, quando eu entrei nesse cargo de vendedor. Poxa, isso aqui vai me dar X mil reais no final do mês. Só que eu tava só por isso. E por mais nada. Por mais nada. No final das contas, em menos de um ano eu tive um burnout. A fórmula para o fracasso tá aí. E se você seguir essa fórmula para o fracasso, de fazer as coisas só pelo dinheiro, ou fazer as coisas só por uma conquista, só para chegar no carro dos sonhos, só para chegar na casa dos sonhos, do que vai adiantar? E é isso que acontece com muitos milionários hoje em dia. Eu não estou falando milionários para poder denegrir eles. Um dia eu vou chegar lá também, um dia eu vou ser multimilionário. Só que eu estou falando isso por conta de que eles atingem um certo patamar financeiro, eles atingem um certo patamar de conquistas, e beleza, eles não têm próximo passo. Eles não têm felicidade genuína a longo prazo. Eles têm uma felicidade passageira, uma felicidade que não foi construída em base, em pilares, do que realmente importa para o ser humano. Quer viver em grupo, quer ter uma família, quer ter uma esposa do lado, quer estar perto de quem ama, quer realmente ajudar as outras pessoas e que faça sentido no final das contas. E se você perceber lá, desde os primórdios da humanidade, sempre foi dessa forma. Tem que fazer sentido. Precisava fazer sentido para a galera das cavernas. Eles não caçavam, lutavam, guerreavam e dominavam terras só exatamente pelo prazer da conquista. Eles faziam isso porque eles tinham um senso de prover. Eles tinham esse senso hereditário de passar para gerações aqueles ensinamentos, de ajudar as próximas gerações, de ser o provedor da casa, por exemplo, no caso dos homens, de realmente gerar valor de fato para a sociedade e não só pela conquista. E as pessoas que fizeram só pelo prazer da conquista, elas iludiram o cérebro delas, elas chegaram, conseguiram a felicidade que elas queriam e beleza, não teve um próximo passo. E aí é onde a gente vê exemplo de grandes líderes que alcançaram um patamar muito alto na sociedade, um patamar muito alto financeiro,
só que ficaram infelizes, ficaram depressivos depois. E a gente não precisa nem ir muito longe. Se a gente olhar hoje para o Instagram, se a gente olhar hoje para o YouTube, a gente vê carros, vê mansões, vê dinheiro, vê jatinho, vê grandes coisas e grandes conquistas dessas pessoas. Só que muitas delas dependeram a felicidade delas para essas conquistas. Depois que elas chegaram lá, elas ficaram infelizes. A gente vê vários casos. Um deles é o Whindersson Nunes, por exemplo. Tem todo o dinheiro do mundo que ele quiser, para as próximas 3, 4, 5 gerações. Só que ele não é um cara feliz, nas palavras dele. Em vários podcasts que ele já foi, ele já relatou sobre isso. Ele é um cara que, beleza, já chegou lá, mas e aí? O que que adianta? Qual que é o próximo passo? Qual que é o próximo objetivo? E às vezes é por isso que Deus não dá a bênção que você quer exatamente, porque ele sabe que isso pode acontecer. Ele está te forjando para que você desenvolva uma mentalidade, desenvolva uma base, para quando você chegar na conquista que você quer, que você almeja tanto, que você hoje depende dela para ser feliz, para quando você chegar lá, você, beleza, gostar, comemorar por essa conquista, mas desenvolver felicidade genuína através de outros meios, através do processo para aquela conquista de fato, e não depender somente daquilo para ser feliz e para ter um sorriso no rosto e para ficar bem de fato. E ontem me gerou muitas reflexões e eu também voltei em alguns momentos da minha vida onde caiu minha ficha de que eu cheguei em algum lugar que eu queria muito. Então, por exemplo, dirigir. Dirigir era algo que eu queria muito quando era mais novo. Quando eu tinha meus 12, 15, 17 anos, eu queria muito tirar carteira para dirigir, sair dirigindo por aí. E quando eu cheguei aos meus 18, eu tirei carteira. E desde então, eu sempre dirigi, sempre tive o costume de dirigir todo final de semana. E recentemente só caiu a ficha. Eu falei assim, poxa, eu finalmente estou dirigindo. É uma coisa tão normal para a maioria das pessoas, só que eu fiquei tão feliz, sabe? Só que passou alguns dias e beleza, aquilo ali já era uma coisa normal na minha vida. E hoje é uma coisa completamente normal. Eu dirigir, eu pegar um carro e sair na estrada e dirigir. Mas e aí? E se eu dependesse minha felicidade somente disso? Se eu dependesse disso para ser uma pessoa boa, para ficar bem e para ter felicidade genuína de fato, para ser 100% feliz, eu ficaria feliz ali um certo período de tempo, que foi o que aconteceu. Depois entraria em um certo estado de depressão, ficaria infeliz. Só que como eu não dependo dessa conquista exatamente para ser feliz, eu fui lá e normalizei isso e beleza, legal que eu cheguei. E o próximo passo? E a próxima conquista? Eu queria muito dirigir, mas eu não dependia disso para ser feliz e para ter uma vida boa mentalmente, digamos assim. E essa é a reflexão que eu fiz ontem e que eu trago para você também. Você não precisa necessariamente chegar em uma grande conquista para ser feliz. E é por isso o título desse vídeo, que conquistar as coisas é somente uma ilusão para deixar o cérebro bem. O cérebro gosta desses momentos de dopamina barata, de felicidade curta, de felicidade, de picos de felicidade. Só que depois a queda pode ser muito grande. E para essa queda não ser muito grande, você precisa desenvolver essa base familiar, essa base do que realmente faz sentido. E aí você vai definir o que faz sentido para você, não vai ser eu. Eu só te trouxe aqui a reflexão e o meio de ação. Só que a conclusão que vai chegar é você. O que faz sentido para você na sua vida? O que realmente te deixa feliz? Eu vi um corte esses dias que o Pablo Marçal perguntou assim para alguém que estava na plateia dele: Você é feliz? Aí a pessoa falou: É, sou. E aí o Pablo Marçal foi lá e falou: Não, você não é feliz. Só o jeito que você fala já transparece que você não é uma pessoa feliz. Aí a mulher foi lá e falou: É, realmente, você tem razão e tudo mais. Porque o cérebro não quis gastar energia mental discutindo sobre a infelicidade dela. E se te perguntarem hoje se você é feliz ou não, você vai jogar essa moça mentindo para si mesmo? Ou você vai tomar ações e falar, poxa, eu sou uma pessoa infeliz, eu sou uma pessoa que quero chegar em um pico maior de felicidade e que essa felicidade dure. Então eu vou entender onde eu tô, vou entender o que faz sentido para mim e vou em busca desse sentido. Porque no final das contas, se não fizer sentido, não tem quem permaneça. Pode ter todo o dinheiro do mundo, pode ter todas as conquistas materiais do mundo, só que se não fizer sentido, não tem quem permaneça. É assim com a maioria das pessoas e é assim com você também, pode ter certeza. Eu nem precisei ter chegado lá para desenvolver essa mentalidade e para entender isso. Eu tô te falando isso daqui porque você não precisa chegar no fundo do poço para entender isso. Então precisa fazer sentido. Eu espero que você encontre essa felicidade máxima na sua vida. Que você seja uma pessoa que tenha pelo menos gosto pelo processo. Não fique necessariamente mal. E desenvolva essa mentalidade. E no final das contas, que tudo que você faça, faça sentido na sua vida. E que você conquiste sim, só que não deixe essas conquistas serem apenas uma ilusão para o cérebro ser feliz. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e de deixar o seu like para receber os próximos vídeos. E assistir esse próximo vídeo que está aparecendo aqui na tela,
Eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante também. Um abraço e nos vemos no próximo vídeo.